existem fariseus, hipócritas, pessoas que estão dando contra-testemunho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, livro de Coriésio, Percor Maria, nesse dia 5 de novembro de 2023. Nós estamos então aí nesse domingo da 31ª semana do nosso tempo comum. Nesse mês ainda de novembro, nós vamos meditar dominicalmente ainda os evangelhos comuns e no último final de semana é aí a solenidade de Cristo Rei do Universo e depois em dezembro a gente começa aí o nosso advento. O evangelho desse domingo é um evangelho longo, capítulo 23 de Mateus, de 1 a 12. E aqui o Senhor, ele dá várias orientações contra o contra-testemunho, contra o falso testemunho. E ele cita aqui, claro, os fariseus, os mestres da lei, e diante de tantos toques, de tantas direções que o Senhor mostra para nós no Evangelho, tem uma que é bem atual, que é essa daqui. Observai, pois, e fazei tudo o que eles vos disseram, mas não imiteis as suas ações, porque dizem e não fazem. Atam cargas pesadas e impossíveis de levar, e as põem sobre os ombros dos outros homens, mas nem com um dedo as querem mover. Ouvindo esse evangelho, eu lembrei de um padre que um dia, conversando comigo, eu falei para ele que eu iria me confessar. Eu tenho que me confessar. E aí eu fui para o confessionário, depois que eu voltei do confessionário, né? Ele falou comigo assim, a gente fala para o povo confessar, a gente fala para as pessoas fazerem, mas a gente não faz mesmo. Nós mesmos não acabamos fazendo. E isso não acontece só com o padre, isso acontece com todos nós. Às vezes nós somos muito moralistas, nós colocamos cargas pesadas em cima dos outros, falamos que os outros têm que fazer isso, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, têm que viver a castidade, têm que ser santo, têm que fazer isso, não pode ver isso, não pode ver aquilo, mas nós mesmos às vezes não fazemos. Por isso que o Senhor hoje aqui está dizendo no Evangelho, olha, fazei tudo o que eles vos disserem. Tudo o que eles vos disserem, fazei, mas não imitei as suas ações, porque eles dizem e não fazem. As ações, elas arrastam, né? O exemplo arrasta, a gente ouviu falar muito sobre isso, mas o Senhor está dizendo aqui hoje que não é assim, né? A gente tem que seguir mesmo de fato o que as pessoas falam, se é positivo, se é bem para a nossa vida, porque nos bastidores a pessoa pode estar aprontando. São João Crisóstomo tem um comentário sobre essa passagem que eu acho fenomenal, que é mais ou menos assim. Considera também como começa a repreendê-los, pois segue-se, porque dizem e não fazem. Especialmente é digno de censura aquele que, tendo a autoridade da doutrina, viola a lei. Em primeiro lugar, porque peca aquele que deve corrigir os outros. Então você que corrige os outros e você não faz, você peca. Em segundo lugar, porque pecando é digno de maior pena devido à sua honra. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então você recebe muito, você tem muito, você cobra muito dos outros e você também tem que exigir de você. Em terceiro lugar, porque corrompe mais, pecando o que peca é digno de maior castigo, quanto maior a sua dignidade. E o terceiro lugar, porque corrompe mais, uma vez que peca na condição de doutor. Claro, um padre que peca, ele corrompe mais porque ele está pecando na condição de padre. Um bispo, o papa, o doutor, o mestre da lei. Quanto maior cargo você tem, maior visibilidade você tem,
pecando, você arrasta uma multidão de gente também para o buraco. Hoje tem pessoas que são fracas na fé, infelizmente. Não deveria ser assim. Eu vou na missa não porque o padre é pedófilo, porque o padre tem uma mulher, o padre está pulando a cerca. Eu tenho que ir na missa por causa de Jesus. Mas hoje as pessoas, elas não pensam assim. As pessoas hoje, elas deixam de ir na missa pelo contra-testemunho. Não é só padre, não. Eu vivo isso muito em várias comunidades, que pessoas que deixam de ir na missa por causa do fulano de tal. Eu não piso mais nessa comunidade, eu não piso mais nessa missa porque o fulano de tal falou isso comigo, porque o fulano de tal fez isso comigo. O contra-testemunho. E tem muita gente que não se percebe disso, que está dando contra-testemunho. Tem gente que não se percebe que é chato, que é arrogante. Tem gente que não se percebe, não tem não auto se percebe e acha que tá certo. Acha que tá certo, acha que não precisa falar nada, é isso mesmo. Eu sou o dono da razão e pronto, e acabou. Esse é um dos problemas da igreja. Ademais, repreende também aquele porque são duros para os que lhes estão subordinados. Por isso prossegue, atam cargas pesadas. Nisto dá a conhecer sua malícia dupla, uma porque exigem dos que lhes são submetidos, sem concessões, a mais alta diligência na vida. A outra, porque concedem uma grande liberdade desregrada a si mesmo. Então, para mim, uma liberdade totalmente desregrada. Eu posso fazer tudo, eu faço aquilo, eu faço outra coisa, e depois, então, eu tenho uma carga muito dura para com os outros. Isso é certo? Não, isso não é certo de jeito nenhum. Isso não é certo de jeito nenhum. Então, para mim, toda a liberdade do mundo, para o outro, toda a exigência do mundo. A gente tem que se perceber diante disso tudo, né? Mas convém que o bom chefe se comporte de maneira contrária, procedendo com o juiz inoserável nas coisas pessoais, e que seja manso nos seus subordinados. Observai, pois, como agrada a sua repreensão. Não disse que não podem, mas que não querem. Nem disse levar, mas mover com o dedo, isto é, nem mesmo aproximar-se, nem tocar. Que juiz manso nós deveríamos, que chefe manso nós deveríamos ter para com os outros, né? Por isso que o Senhor hoje no Evangelho dá esses toques para nós assim, fazem tudo o que eles vos disserem, mas não imitei as suas ações, porque eles dizem e não fazem. O contra-testemunho hoje é muito grande no nosso meio, não só na igreja, mas em todo lugar. Existem fariseus, hipócritas, pessoas que estão dando contra-testemunho. Pela intercessão de São Charbel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.